Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, sempre motivo de alegria por estarmos na casa do Senhor, para louvarmos e para exaltarmos o nome santo de Jesus. Quero desde já parabenizar o círculo de oração, Deus abençoe as irmãs, mais um ano na presença do Senhor, que o Senhor Jesus continue guardando as nossas irmãs, usando as irmãs através da oração intercessória e capacitando as irmãs para que possamos, todos nós, as irmãs e todos nós, estarmos de pé na presença do Senhor até aquele grande dia, amém? Eu, sem saber, eu vim combinando com as irmãs, o uniforme das irmãs do círculo de oração. Então a gente está todo padronizado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Evaldo. Deus abençoe o pastor, a confiança que o pastor tem disposto a nós. Quero louvar a Deus pela família do nosso pastor, missionária Silvânia, Caleb, a Dâmaris. Também louvo a Deus pela vida de cada obreiro que está aqui, amém? Presbítero Elber, presbítero Jonatas, presbítero Miguel, presbítero Diego, que ontem nos antecedeu, né? Uma bênção do Senhor esse irmão. Tem ido lá na igreja de Carquegal por esses dias, e nós fomos abençoados lá. Deus abençoe. E quero louvar a Deus pela minha família, minha esposa, meus filhos, a minha sogra também, que sempre está conosco. Deus abençoe em nome de Jesus a minha família. E Deus abençoe a tua vida, irmão. Você que saiu da sua casa e veio esta noite celebrar ao Senhor, amém? Abra comigo, por bondade, a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 12 e o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 11. E durante o andamento do culto, a mensagem que eu vou pregar já foi pregada. Já recitaram os versículos, já falaram o que ia falar. A mim restou somente o que me envolveu desde o princípio, que é a graça e a misericórdia do Senhor. Que a mensagem já foi pregada, amém? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém? Então, graças a Deus, podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, fizemos aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós lemos esta referência bíblica, foi escolhido por esta igreja para celebrar festa ao Senhor por mais um ano de existência ao círculo de oração desta igreja. E nós lemos então o texto escolhido, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que faz menção de um povo que venceu pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram a sua vida até a morte. E este povo que venceu é o povo do Senhor. Este povo que venceu é o povo de Deus, é os crentes em Jesus. E eles o venceram. Venceu Satanás, venceu o adversário da nossa alma, venceu aquele que nos acusava diante de Deus, dia e noite. Mas os crentes em Jesus venceram pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, nós temos ouvido nesta noite já que há poder no sangue de Jesus. Nós já temos ouvido, nós temos cantado, nós temos já presenciado em nossa vida
que há poder no sangue de Jesus Cristo. Mas todas as vezes que nós falamos do sangue de Jesus, todas as vezes que nós mencionamos o sangue de Jesus, nós estamos mencionando o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Todas as vezes que nós fazemos menção do sangue de Jesus Cristo, nós estamos fazendo menção do sacrifício de Jesus que foi feito pela humanidade lá naquela cruz, lá no Calvário. Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de sangue. O sacrifício que o Senhor Jesus Ele fez pela humanidade foi um sacrifício de sangue. E eu sei que você que está aqui nesta noite, você conhece já a história da crucificação. Eu sei que você já conhece a história do Calvário. Eu sei que você conhece a história da crucificação do nosso Senhor Jesus. Mas para que nós possamos caminhar e poder entender o poder que há no sangue de Jesus, faz-se necessário nesta noite fazermos menção do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Faz-se necessário nesta noite nós fazermos menção do sacrifício do Senhor Jesus pela humanidade, porque foi um sacrifício de sangue. Se não, preste atenção, Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39 ao versículo 44, o que é que nós temos ali? Ali nós temos Jesus no jardim do Getsêmani, juntamente com seus discípulos, momento antes da sua crucificação. E Jesus ele chama à parte Pedro, Tiago e João. E quando Jesus os leva à parte, Jesus revela o sentimento que estava na sua alma. Jesus expõe para os discípulos dizendo: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E Jesus ele vai um pouco mais adiante, orar sozinho à parte. E quando Jesus ele está orando a Deus de uma maneira intensa, de uma maneira profunda, a Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo de número 44, que grandes gotas de sangue começou a escorrer da face do nosso Senhor. O suor de Jesus foi suor de sangue, porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, ele sabia o que estava para acontecer. Então Jesus começa a suar gotas de sangue, momento antes da tribulação, ou antes ao que ele ia enfrentar, que foi na verdade uma tribulação, porque Jesus sabia o que estava para acontecer. E o que aconteceu após este momento? Jesus levantou-se da oração, Jesus foi até os discípulos, encontrou os discípulos dormindo, e você conhece a história. Chega os homens para prender Jesus, chega uma multidão de homens com espada, porretes e paus nas mãos para prender Jesus. Pegam Jesus, leva Jesus até a casa do sumo sacerdote, até a casa de Caifás. Depois apresenta Jesus perante o sinédrio. Na manhã seguinte eles pegam Jesus, leva Jesus até a casa ali de Pilatos. Pilatos interroga Jesus, vê que não havia nada nele, e sabendo que ele pertencia à comarca de Herodes, mandou até Herodes. Herodes interroga Jesus, vê que não havia nada nele, manda de volta para Pilatos. Pilatos interroga Jesus novamente, e sabendo Pilatos que não havia nada naquele homem digno de que fosse morto, Pilatos ele olha para a multidão e diz: eu interroguei este homem na vossa presença, e nada achei nele digno de morte. Açoitá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas a multidão começou a bradar dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos então pergunta para a multidão: mas que mal fez este homem? E a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos então, para satisfazer a multidão, ele entrega Jesus para ser crucificado. Aí começa, irmãos, a sessão de tortura sobre o nosso Senhor. Aí começa uma sessão de tortura pesada sobre o nosso Senhor
ele grudava sobre a pessoa, e todas as vezes que grudava, quando saía da pessoa, abria feridas no corpo da pessoa. Então agora pense você, o meu e o teu Jesus estando amarrado de maneira encurvada, os soldados romanos de uma maneira truculenta, com aquele chicote na mão, eles pegavam e batiam com Jesus, no nosso Senhor, com aquele chicote, e todas as vezes que Jesus sofria uma chicotada, era como que se
sangue do seu corpo. Jesus derramou por causa de ti. Jesus derramou por causa de mim todo o seu sangue naquela cruz lá no Calvário. Por isso celebra o Senhor, adore a Deus, porque o Senhor Ele merece. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, Ele tem poder. O sangue de Jesus, Ele é poderoso. A Bíblia Sagrada nos afirma que o sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus tem poder. E quando nós começamos a ler a Bíblia e a procurar, a pesquisar, a examinar, que poder é esse que tem no sangue de Jesus? Que poder é esse que é no sangue de Jesus? Nós vamos começar a entender e a compreender que o sangue de Jesus, ele tem poder de compra. Aleluia! Glória a Deus! O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder de compra. A Bíblia Sagrada nos diz, Apocalipse capítulo de número 5, João continuando a descrever a revelação que estava vendo. João ele começa dizendo: "E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E João disse que ouviu um forte anjo bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas João percebeu que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então a Bíblia diz que João chorava muitíssimo, porque ninguém fora achado digno nem de olhar para aquele livro. Mas de repente, a Bíblia nos diz que João, ele ouve a voz de um ancião dizendo: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá.
porque nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Jesus nos comprou para Deus. E Jesus, Ele fez na nossa vida duas coisas maravilhosas. O mesmo texto do capítulo 5 de Apocalipse, o versículo 10 diz: e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes. Aleluia. Nós éramos escravos do pecado. Meu Deus. Jesus nos comprou com seu sangue. E com seu sangue Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que você ainda não entendeu a menção dessa palavra. Porque quando a Bíblia está dizendo que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, Meu Deus. Ele está usando duas personagens do Antigo Testamento, reis e sacerdote, trazendo menção à Antiga Aliança. E na Antiga Aliança, tanto o sacerdote quanto o rei, para exercer a sua função, ele tinha que ser ungido pelo Senhor. Ele tinha que ser ungido pelo Senhor para exercer a sua função. Tanto o rei derramava óleos sobre a cabeça do rei, derramava óleos sobre a cabeça do sacerdote, e então eles eram de fato consagrados a Deus para exercer aquela função. E o óleo é um símbolo legal do Espírito Santo de Deus na Bíblia. E quando o Apocalipse está dizendo que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus, Apocalipse está dizendo que nós recebemos uma unção especial da parte de Deus. O livro do Apocalipse está dizendo que nós fomos abençoados por Deus com uma unção especial. Já que o óleo é um símbolo legal do Espírito Santo para separar aquele que serviria como sacerdote, como rei, o que Deus fez na vida da igreja? Deus derramou o seu Espírito Santo de uma maneira abundante para consagrar a nossa vida, para nos ungir, para exercermos a nossa função perante o Senhor. Se não preste atenção, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, em diante disso, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousavam sobre cada uma deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida. O Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. Deus nos deu o seu Espírito para servirmos a Ele com ele. Obrigado, Jesus. Aleluia. Fomos libertos do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, que nos comprou para Deus. Aleluia. Povos de todas as línguas, tribos e nações foram comprados para Deus. Você pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. E Deus derramou o seu Espírito sobre a tua vida. Não há motivo para o crente andar cabisbaixo. Levanta a tua cabeça, continua caminhando, olhando para o céu, porque sobre ti está o sangue do Senhor. O sangue de Jesus nos comprou para Deus. E o mesmo sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados. Obrigado, Jesus. Nós somos comprados para Deus. Pertencemos a Deus. E o sangue de Jesus agora nos limpou de todos os nossos pecados.
o dano da primeira morte, que é a morte física. O que é a morte física? É a separação da alma e do corpo. E também a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. E o pecado do homem trouxe esta consequência para a humanidade. Mas Jesus Cristo agora nos resgatou com seu sangue, nos justificou. Se fomos justificados, o dano da segunda morte, a separação do homem de Deus, já não vai mais acontecer na tua vida, porque afinal de contas, você foi comprado para Ele, foi justificado por Ele, e não há mais condenação sobre a tua vida. Não há mais condenação sobre um crente, sobre um salvo em Jesus, porque Jesus nos justificou com seu sangue. E se agora nós somos justificados, nós assumimos uma nova posição. Antes éramos condenados, mas assumimos uma nova posição, uma posição de salvos. Antes nós éramos inimigos, hoje nós somos amigos. Antes nós estávamos separados da comunhão com Deus, hoje nós temos comunhão com o Senhor, através do sangue de Jesus. E esta comunhão nós alimentamos, nós sustentamos todos os dias da nossa vida. Quando acordamos, comparecemos perante Deus em oração, dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te amo, eu te adoro. E Deus nos céus está aberto, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Antes estávamos separados, mas quando vamos sair de casa para um dia de atividade, na nossa oração pedimos: Deus, vem comigo em nome de Jesus. E Deus, Ele vai conosco aonde quer que fomos, o nosso Deus nos acompanha. E isso é maravilhoso. Tanta gente se gabando por ter amigos, pessoas que são importantes na terra. Tanta gente que se gaba porque tem afinidade com o doutor fulano de tal, com o João lá não sei da onde. Mas o crente, amados, ele é amigo de Jesus. Nós temos um amigo poderoso que nos amou de tal forma que derramou seu sangue para nos comprar e para nos justificar. E hoje nós andamos com Ele aonde quer que nós formos. Nós adoramos a Deus porque o Senhor está sobre a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos comprou para Deus nos justificar.
somos indignos de estar na presença de Deus para adorar o Senhor por causa dos nossos pecados. E quantas vezes vamos dobrar o joelho para orar, e vem a nossa lembrança daquilo que nós fizemos e que pecamos contra Deus, e de repente nós começamos a pensar: meu Deus, eu pequei. E Satanás vem lançar seta na nossa mente, e até versículos bíblicos. Satanás tentou Jesus usando a Bíblia, e às vezes ele faz o mesmo na nossa vida, porque nós erramos, e quando a gente vai dobrar o joelho para buscar graça, a misericórdia de Deus, ele vem dizendo na nossa mente: Deus não ouve a pecadores. E a gente começa a pensar: vou orar para quê? Se é verdade, eu pequei. E se é verdade, está escrito: Deus não ouve pecadores. Mas também é verdade que está escrito que o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos lava. Nós podemos pecar, devemos não pecar, mas se nós pecarmos, vamos correr aos pés da cruz e clamar o poder do sangue, o poder da graça, o poder da misericórdia, e Deus vai derramar o teu sangue e vai apagar os nossos pecados. E estando limpo dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos comprou, nos deu uma nova posição, continua nos limpando por este mesmo sangue. Hoje nós podemos ter ousadia de entrar na presença de Deus. Não tem mais nada neste mundo que pode nos impedir de entrarmos na presença do Senhor, porque quem garante a nossa entrada não é fulano de tal, mas quem garante a nossa entrada é o sangue de Jesus Cristo. Você pecou